E aí, pessoal, tudo bem? A gente tem um mergulho especial hoje. Na verdade, esse mergulho foi pedido pelo nosso amigo José. Opa, um abraço pro José. É isso aí? É. Ele que sugeriu a gente dar uma olhada na história do Luis Margarite, Aham. um comissário de polícia argentino. Com um passado bem, digamos, controverso. Controvérsia é uma boa palavra. E José, você mandou bem da sugestão, viu? Prepara o café, porque essa história é daquelas, hein? E prender a atenção, Margaride é um daqueles personagens históricos, sabe? Que te fazem questionar tudo. É mesmo? É. Por um lado, ele ficou conhecido pela brutalidade, principalmente durante os anos de chumbo na Argentina. Certo. Mas por outro, ele tinha essa fixação meio bizarra por moralidade. Perseguindo mini-saias, casais em hotéis. Sei. Uma mistura que, à primeira vista, não parece fazer muito sentido, né? Pois é exatamente essa contradição que a gente vai tentar desvendar nesse mergulho. Como alguém tão envolvido na repressão violenta podia ser obcecado por controlar a vida pessoal dos outros? É esse enigma que a gente vai destrinchar hoje, começando lá no final dos anos 50, começo dos anos 60, durante o governo Frondizi. Isso aí, Marguerite já era conhecido na polícia por seus métodos, digamos, enérgicos, né? Mas foi nessa época que começou uma campanha, digamos, peculiar. Ele mirava tudo o que considerava imoral. E isso incluía, acredite se quiser, invadir motéis e prender casais que não eram casados, de papel passado. Caramba, que loucura. Mas será que esse tipo de ação era comum na época? Ou o Margaride era realmente um caso à parte? É difícil dizer com certeza. É. Mas, pelo que a gente sabe, a Argentina daquela época era bem conservadora, né? Principalmente por conta da forte influência da Igreja Católica. Mas o Margarite, com certeza, levou essa cruzada moral a um outro nível. Ele realmente colocou na cabeça que era o guardião da moral pública. Tipo um super sensor da vida alheia. E essa obsessão dele por moralidade rendeu até apelido. É. A comunidade LGBT, um dos alvos preferidos dele, o chamava de Tia Margarita. Tia Margarita. Uma mistura de medo com deboche, sabe? Que apelido curioso. Mas me fala, essa obsessão dele tinha algum motivo específico? Algum trauma de infância? Frustração amorosa? Sei lá. Olha, José, tem gente que especula que sim. O jornalista Gustavo German Gonzalez, por exemplo, acredita que essa fixação toda pode ter vindo da própria experiência do Marguerite. Parece que a esposa dele o traiu. E daí, pra frente, ele meio que surtou, sabe? Transferiu essa raiva e frustração pra sociedade inteira. Nossa, que história. Imagina a ironia, o cara que perseguia a imoralidade dos outros movido por uma questão pessoal. Mas essa cruzada dele não parou nos motéis, né? Parece que ele foi além durante a ditadura do Onganía no final dos anos 60. Pois é. Durante o governo militar, a Marguerite aproveitou para expandir seus domínios morais, digamos assim. Entendi. Ele passou a controlar tudo. Comprimento de cabelo dos homens, mini-saias, até beijos lá em público. Era como se ele quisesse transformar a Argentina num grande convento. Parece até piada, né? Mas e aí? O que aconteceu? Essa cruzada moral dele continuou pra sempre. Não, essa história de perseguição à imoralidade acabou ficando em segundo plano. A partir dos anos 70, Margaret se envolveu cada vez mais na repressão política. E aí as coisas ficaram bem mais sérias. Entendi. Então essa deixa pra gente começar a desvendar o lado mais obscuro da história do Marguerite, né? Aquele que envolve violência, grupos paramilitares e atentados. Que fazem, José? Você não podia ter escolhido um personagem mais intrigante? Pois é, a história de Margaret, ela tem muitas reviravoltas. E a gente precisa entender esse contexto político dos anos 70 para entender como ele foi parar no meio desse furacão todo. A Argentina estava fervendo. Vários grupos guerrilheiros de esquerda lutando contra a ditadura militar. E aí entra em cena AAA, Aliança Anticomunista Argentina. Um grupo paramilitar de extrema direita, com ligações com o governo, para combater esses grupos guerrilheiros. E o Marguerite, onde se encaixa nessa história toda? É aí que tá. A ligação dele com a AAA nunca foi totalmente comprovada. Mas as suspeitas eram fortíssimas. Ele era visto como um dos líderes da repressão, um cara que não tinha medo de usar violência para silenciar os opositores. E essa suspeita, José, acabou custando caro pro Marguerite. Em 1974, ele sofreu um atentado à bomba, que quase o matou. Que tenso. Me explica melhor essa história do atentado. Imagina a cena, José. Véspera de Natal de 1974, Marguerite saindo da sede da Polícia Federal em Buenos Aires, cercado por um monte de seguranças, tipo um comboio de filme de ação, motos, carros, tudo para garantir a segurança do chefão da polícia. Estavam passando pela Rua Moreno a toda velocidade quando, de repente, BUM, uma bomba explode, bem na frente de um colégio. Caramba, e quem que tava por trás desse ataque? No começo, todo mundo achou que era obra do Montoneros, o maior grupo guerrilheiro da época. Mas, no dia seguinte, o RP, Exército Revolucionário do Povo,
assumiu a autoria do atentado. Eles divulgaram um comunicado chamando Marguerite de assassino, chefe da organização fascista AAA, e acusando ele de comandar pessoalmente sessões de tortura na Polícia Federal. Eita, pelo visto, Marguerite tinha inimigos poderosos. Mas, e aí, ele se feriu no atentado. Por incrível que pareça, ele saiu liso. A bomba estava numa caminhonete estacionada perto do colégio, e a explosão pegou em cheio os três motoqueiros da escolta. Um deles morreu na hora e os outros 2 ficaram feridos. Mas o Marguerite, que estava num carro blindado logo atrás, escapou sem um arranhão. Que sorte. Mas e os responsáveis pelo atentado foram presos? Olha, José, essa é a parte mais estranha da história. Ninguém foi preso pelos disparos que aconteceram depois da explosão. Parece que tinham os atiradores escondidos na obra do colégio, mas ninguém sabe ao certo. Os únicos que acabaram detidos foram os 3 vigias do colégio, que estavam no lugar errado na hora errada. Coitados. Bizarro, né? Mas, voltando a Marguerite, esse atentado mostra o quão perigoso ele era, né? Tanto para seus inimigos quanto para quem estava perto dele. É, com certeza. E esse evento marca um ponto de virada na história dele. A partir daí, a violência política na Argentina se intensificou ainda mais. E o Marguerite se viu cada vez mais atolado nesse pântano. Afinal, ele era o chefe da repressão, o cara que estava na linha de frente da luta contra a subversão, como eles chamavam na época. Essa luta contra a subversão envolvia métodos bem questionáveis, né? A gente já ouviu falar da tia Margarita e suas perseguições morais, mas parece que a coisa foi bem além disso, né? É, com certeza. A gente precisa lembrar que durante a ditadura militar, a tortura era uma prática sistemática. E o Marguerite, como chefe da polícia, ele estava no comando dessa máquina de repressão. Existem vários relatos de presos políticos que foram torturados sob o comando dele, nas dependências da Polícia Federal. Que horror! É difícil imaginar como alguém podia se envolver em tanta brutalidade. Mas será que o Marguerite, será que ele realmente acreditava que estava fazendo a coisa certa? Ou ele era apenas um oportunista que se aproveitou da situação para ganhar poder? Essa é a grande questão, José. E é difícil encontrar uma resposta definitiva. Alguns acreditam que ele era um fanático anticomunista, convicto de que estava lutando contra o mal. Outros acham que ele era um cara ambicioso. Te usou a repressão. Para subir na carreira. Sei. E a verdade provavelmente está em algum lugar no meio, né? Uma mistura de fanatismo, ambição e talvez até um pouco de sadismo. Mas e aí, como a história do Marguerite termina? Ele foi punido pelos crimes que cometeu? Infelizmente não, José. Apesar de todas as acusações e evidências, Marguerite nunca foi responsabilizado pelos seus atos. Ele morreu em 2011, aos 97 anos. Levando consigo muitos segredos e deixando para trás um legado controverso. Que final triste. E aí, José? Pronto para mais uma dose de história argentina? A gente volta lá pro começo da carreira do Marguerite para entender como esse cara se tornou o tio que a gente conhece. Com todas as contradições, obsessões. É isso aí. Marguerite ele entrou para a polícia bem cedo, se formou na escola Ramon L. Falcón, em 1933, com apenas 20 anos. Nossa, bem novo. Desde o comecinho ele já mostrava que tinha um estilo linha dura. Sério. Me conta mais sobre essa fase inicial da carreira dele. Por exemplo, em 1959 ele comandou a repressão à greve dos trabalhadores do frigorífico Lisandro de la Torre, durante o governo Frondizi. Foi um episódio bem violento, com muita gente ferida e presa. Nossa, já deu para perceber que a violência era uma constante na trajetória do Marguerite, né? É, com certeza. E foi nessa mesma época que ele começou a ganhar notoriedade, né? Com as batidas em prisões em massa contra a comunidade LGBT. Começava ali a saga da tia Margarita, né? Perseguindo tudo que ele considerava imoral. A gente já falou sobre essa cruzada moral dele, né? Estava ali no motéis, perdendo casais, fechando bares. Mas como a sociedade argentina reagia a essas ações? Mas José, a Argentina daquela época era bem diferente de hoje, né? Pode ver. A Igreja Católica tinha muita influência e os costumes eram bem mais conservadores, então acredito que muita gente apoiava as ações do Marguerite. Via ele como defensor da moral, dos bons costumes. Sei, faz sentido. Mas será que não tinha ninguém que se opunha a ele? Denunciava esses abusos de poder? Claro que tinha. A comunidade LGBT principalmente, né? Sofria muito com a repressão. Era difícil se manifestar abertamente naquela época. A ditadura militar já dava seus primeiros passos. E qualquer tipo de oposição era silenciada na base da violência. A gente tem que lembrar que essa história se passa num contexto bem complicado, né? Ditadura, repressão, violência política. E o Marguerite estava no meio disso tudo, né? Ora perseguindo a imoralidade, ora caçando subversivos. Que figura, né? Sem dúvida. E o mais intrigante é que ele conseguia conciliar essas duas facetas, né? A do moralista e do repressor, sem nenhum problema de consciência.
Pelo menos aparentemente. É, realmente. Mas, e no fim das contas, José, como a gente pode avaliar o legado desse cara? Ele era um herói, um vilão ou algo entre os dois? Olha, eu acho que o Marguerite é um daqueles personagens históricos que desafiam as nossas categorias fáceis de bem e mal. Ele era um homem do seu tempo, com todas as suas contradições e complexidades. É fácil julgar o passado com os olhos do presente, mas eu acho que a gente precisa entender o contexto histórico, né? Para ter uma visão mais completa da história. Verdade, verdade. É isso aí, pessoal. A gente fica por aqui. José, mais uma vez, obrigado pela sugestão. Valeu por mergulhar com a gente nessa história. Abraço, José. E a todos que nos acompanharam até aqui, esperamos que tenham gostado da viagem. Até a próxima.